Oi pessoal, eu me chamo Briane Mourão, sou professora de matemática e a aula de hoje vai ser para os 6º anos. A gente vai aprender geometria espacial. Vamos dar uma olhadinha aqui. A gente vai observar as figuras geométricas espaciais, que são figuras não planas. Mas vamos dar uma olhadinha nas figuras que a gente já conhece? Vê! Eu tenho certeza que vocês sabem o nome dessas figuras e os objetos que elas representam. Aqui eu tenho um quadrado e tenho um azulejo, né? Então, a gente já sabe que a forma de um azulejo é um quadrado. Eu tenho uma placa de trânsito e é em formato de triângulo. As cédulas do nosso dinheiro são formatos de retângulo. A gente tem aqui uma placa de pare. Essa placa tem o nome de octógono, né? A forma dela é o octógono. Aqui eu tenho o tampo de uma mesa, que se a gente vê nessa perspectiva, está parecendo uma elipse, né? Mas se a gente observar de cima, a gente vê um círculo. E aí a gente tem as formas planas. Só que a gente vai estudar hoje as formas não planas, que ocupam uma posição no espaço. Então, a gente já tem também ideia disso no nosso dia a dia. A bola dos esportes, o chapéu do aniversário, a gente tem as latas dos nossos produtos de supermercado, a pirâmide, o dado, a caixinha da pasta de dente. Então, todas essas formas, elas são formas espaciais e tem um nome matemático para elas. Vamos descobrir mais aqui na frente. Esses vão ser os objetos de estudo dessa aula, tá? E o que são figuras geométricas espaciais? A gente tem uma definição bem formal. Dá para a gente perceber isso no nosso dia a dia, mas aqui a gente tem assim, ó, a geometria espacial corresponde à área da matemática que se encarrega de estudar as figuras no espaço, ou seja, aquelas que possuem mais de 2 dimensões. De modo geral, a geometria espacial pode ser definida como o estudo da geometria no espaço. O que acontece quando a gente sai do papel e vem para fora desse papel, que eu consigo trabalhar com essa parte espacial? Vamos dar uma olhadinha aqui. Esses elementos eu tenho certeza que todos vocês já devem ter visto. Mas aí a gente vai ter o nome que é do nosso dia a dia, do objeto, e o nome matemático para cada uma dessas coisas. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Eu tenho essa bolinha de elástico, mas o nome matemático dessa forma é uma esfera. Eu tenho aqui um bloco de concreto, e esse bloco de concreto em matemática se transforma em um paralelepípedo. O dado, que a gente brinca, né, se diverte com o dado, chama-se cubo, assume a forma de um cubo. A gente tem uma latinha aí de leite, que também associada ao cilindro, né, ela está associada a essa forma matemática. A gente vai ter agora a lembrancinha de aniversário, que está ali sinalizado como uma pirâmide, e o chapéu de festa, que está sinalizado como o cone. Veja que eu coloquei tanto a situação do nosso dia a dia, quanto a forma matemática, para a gente entender que é muito mais perto do que a gente imagina, né? Aqui a gente pode classificar as figuras geométricas espaciais. E a gente vai ter 2 classificações. Os poliedros, onde a gente vai ter essas formas apenas com polígonos. O que são polígonos? Ó, a gente vai ver mais na frente, mas dá para perceber aqui. Um cubo é formado por quadrados apenas. Essa pirâmide, ela vai ser formada apenas por triângulos. Então, a gente vai ter esses pontinhos, que a gente vai chamar de vértice, em toda a composição desse poliedro. Porém, eu tenho os corpos redondos. E aí, eles vão ser formados por polígonos, junto com superfícies planas, ou só superfícies curvas, ou só por superfícies curvas. Aqui no cone, a gente vai ter essas 2 retas, mas embaixo eu tenho um círculo. Aqui no cilindro, a gente vai ter essas 2 retas, mas eu tenho 2 círculos, um em cima e um embaixo. Aqui a gente vai ter uma esfera, e na esfera eu tenho toda a parte da esfera curva, eu não tenho nenhuma parte dela que seja retinha, né? E aí a gente consegue perceber a diferença entre poliedro e corpos redondos, ok? Só que a gente observar os poliedros, também pode observar os elementos desse poliedro. A face,
vai ser justamente o polígono que forma esse poliedro. Aqui eu trouxe um cubo porque a gente está bem acostumado com ele, né? Então, consegue reparar que a face aqui seria o quadrado. E aí a gente vai avaliar depois quantas faces esse cubo tem. A aresta seriam as linhas, é onde duas faces vão se encontrar. Então, a gente tem várias linhas aqui que a gente também vai calcular mais na frente. O vértice vai ser o pontinho de encontro, ó. Onde essas arestas se encontrar, elas vão formar um vértice. E aí a gente trouxe aqui 2 exemplos para praticar, tá? Eu trouxe um cubo para a gente contar a quantidade de faces, de arestas e de vértices que ele possui. Quantas faces esse cubo tem? A gente tem 6 faces, né? 2 laterais, uma na frente e uma atrás, uma em cima e uma embaixo. Quantas arestas a gente tem? Quantos pontinhos, quantas linhas, desculpa, a gente vai ter aqui? A gente vai ter 12 linhas, ó. 4 na parte superior, 4 na parte inferior e 4 na altura. Então, a gente vai ter 12 arestas. Quantos vértices a gente vai ter aqui? 8 vértices. Cada pontinho desse aqui, ó, representa um vértice, né? Que é o ponto de encontro das arestas, tá bom? Próximo exemplo. Agora eu trouxe uma forma diferente, trouxe uma pirâmide. No caso da pirâmide, a gente vai ter quantas faces? Preste atenção que a face que a gente está comparando são todos os polígonos, inclusive a parte onde está apoiado aqui, ó. Então, a gente vai ter uma base dessa pirâmide e vai ter 4 triângulos em volta, né? Eu vou ter um total de 5 faces. As arestas são as linhas, a gente já viu isso, né? Eu vou ter 8 arestas, ó. 1, 2, 3, 4, que são as linhas que estão ligando com cada um desses pontinhos aqui. E depois eu tenho os lados dessa base, que aqui parecem um quadrado, né? Então, 1, 2, 3, 4. Num total de 8, certo? Os vértices, a gente vai ter os pontos de encontro. Então, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 pontos de encontro. Eu vou ter 5 vértices, certo? Vamos olhar agora para as planificações. O que é planificação? É quando a gente pega uma forma geométrica espacial e consegue representar de maneira plana, consegue abrir essa forma. Olha para cá, eu tenho esse cubo e a cada passo aqui ele está demonstrando um movimento como se a gente tivesse cortado essa aresta e aberto esse cubo. Aqui a gente tem a planificação desse cubo. E se eu fechar, eu consigo voltar para aquele cubo lá. A planificação de um sólido geométrico é a figura geométrica plana formada pela superfície desse sólido. Olha aqui as planificações acontecendo. Vamos dar uma olhadinha aqui nesse slide. A gente vê aí o quadrado se fechando, né? E o cilindro também, ou abre ou fecha. E no caso do cubo, a gente tem essa formação. No caso do cilindro, a gente vai ter um retângulo e 2 círculos, né? Então, observa aqui, ó. No cubo, a gente vai ter 6 quadrados. No cilindro, a gente vai ter um retângulo e 2 círculos. É isso que a gente chama de planificação. Perceber quais são as formas planas que eu consigo obter quando eu abro essas formas que são espaciais, certo? E aqui eu trouxe algumas planificações para a gente perceber, ó. A planificação da pirâmide, ela nesse caso aqui está sendo composta por um quadrado e 4 triângulos. A planificação do cilindro, como eu falei anteriormente, né, um retângulo e 2 círculos. A planificação do paralelepípedo, aqui a gente vai ter 4 retângulos e 2 quadrados nessa percepção, mas poderiam ser 2 retângulos também, dependendo de quanto for comprido ou estreito essas 2 bases aqui, ó, essas 2 figuras, né? A gente tem o cone, e aí a gente precisa prestar atenção nesse cone, ó. É como se eu fizesse um corte nesse chapeuzinho e abrisse. Então, eu vou ter, ó, uma fatia de um círculo, mais um círculo completo, certo? E o próximo, que a gente já viu antes, é o cubo, né? São 6 quadrados no total, e quando a gente abre, a gente tem essa forma plana, certo? Agora, a gente trouxe um desafio para vocês, e esse desafio, ele está relacionado com a quantidade de faces. Vê só, Paula vai colar um adesivo em cada face de 2 caixas de presente.
como as do desenho abaixo. Até mesmo nas faces que ficam apoiadas sobre a mesa. A gente falou sobre isso, né? Chamou de base. Então, o total de adesivos que Paula vai colar é 12, 14, 7 ou 8. Eu vou deixar vocês com esse desafio. Na próxima aula a gente faz a correção. Eu espero que vocês tenham gostado da aula e a gente se vê logo mais.